Olá, queridos alunos! Estamos na nossa quarta aula do livro de Pentateuco. E como sempre, orientamos ter o livro físico para você aprofundar o seu conhecimento neste estudo tão maravilhoso que é o livro de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E vamos encerrar agora com Números e Deuteronômio na lição de número 4. Números representa serviço, trabalho, guerra e jornada. Então esse nome também vem da Septuaginta por causa do censo que é feito no deserto. Porém, o nome hebraico para este livro é literalmente no deserto. Bamidbar, no deserto. Pois é como o livro começa falando no deserto e fala sobre a trajetória do povo no deserto. Então, a mensagem deste livro, ela é tríplice. Um dos pensamentos principais é o serviço. Na segunda mensagem, o pensamento principal é ordem. E na terceira mensagem, trata da falta do povo de Deus que assume graves proporções, falta oriunda da incredulidade. Então vamos analisar este livro. Então os propósitos deste livro foi exatamente mostrar essa jornada que o povo teve no deserto. Quais foram os acertos, os erros deste povo? Números fala do sucesso e dos fracassos de Israel, de maneira de viver a aliança enquanto rumavam para a terra prometida. O deserto tornou-se um campo de provas, uma arena em que Israel teve a oportunidade de manifestar o seu compromisso com Deus, com o Deus que o havia chamado e comissionado. Então, este livro traz uma mensagem para nós de como nós estamos caminhando diante de Deus. Neste livro nós vemos o estabelecimento ali, que foi lá no livro de Êxodo, a consagração, nos últimos capítulos do tabernáculo, e nós vemos no livro de Números o tabernáculo estabelecido no deserto e como eles estavam cultuando a Deus. Então o tabernáculo, como já mencionamos, era um templo portátil, eles poderiam montar e desmontar, como você está vendo na imagem. O povo hebreu, eles cultuavam, serviam a Deus diante desse tabernáculo, levando ofertas de sacrifício, sejam elas pelo pecado, sejam elas pela oferta de paz, que eram voluntárias. E como eles viviam em cabanas, e o tabernáculo é uma cabana, é uma tenda, Deus estabeleceu também a festa de tabernáculos, que significa habitar. Então, a palavra tabernáculo vem da palavra hebraica shahan, que quer dizer habitar, porque Deus habitou com o seu povo no deserto. A importância, no livro de Êxodo, como mencionamos, do capítulo 25 ao 31 e 35 ao 40, nós vemos o estabelecimento do tabernáculo, desde as ofertas que o povo voluntariamente levou para Deus, até o projeto, a construção do tabernáculo e o seu estabelecimento. Então Deus deu todas as medidas de como deveria ser, quantas estacas colocar, quais eram as medidas, o tamanho do altar de sacrifício, quais os materiais. Então Deus deixou tudo muito bem estabelecido. Como que deveria ser o Santo dos Santos, a sua medida, a Arca da Aliança, a peça mais importante, mais santa, vamos dizer assim, que estava oculta lá no Santíssimo Lugar. Vamos ver um pouquinho dessa mobília? Então nós temos 6 peças principais que estavam associadas ao tabernáculo. Então a primeira é o altar de sacrifício, que às vezes é chamado de altar do holocausto. Então é interessante a tipologia envolvida nisso também, porque o altar de sacrifício representa a cruz de Cristo. E logo após o altar de sacrifício, nós temos a pia de bronze, que representa, e o altar de sacrifícios representa a cruz de Cristo e Cristo como sacrifício. O altar, a pia de bronze, representa o batismo nas águas e Jesus como a água que tira a sede, a água viva que tira a sede de toda a humanidade. Lá no lugar santo nós temos
ao lado direito, entrando assim, à direita nós temos a mesa dos pães da proposição, que fala de Jesus como o pão vivo que desceu do céu, e também da ceia do Senhor. À esquerda nós temos o candelabro, que representa ser cheio do Espírito. É quando o Espírito Santo nos enche. E também fala de Jesus como a luz do mundo. À frente da tenda, para entrar no Santíssimo, na divisória onde estava o Santíssimo e no lugar santo, nós temos o altar de incenso, que fala de Jesus como sendo o sumo sacerdote, e também nós como ministro da adoração, e que a adoração tem que ser somente a Ele. E já no Santíssimo Lugar nós temos a Arca da Aliança, que é tipificada por Jesus. A arca tipifica Jesus Cristo, porque Ele é a lei, Ele é a palavra, Ele é o renovo na vara de Arão e Ele é o maná escondido. O significado do tabernáculo: me farão, olha o texto de Êxodo, me farão um santuário para que eu possa habitar. Então Deus queria morar com o povo. Olha que coisa interessante. Deus quer habitar conosco, Deus quer estar perto de nós. No Antigo Testamento, só os sacerdotes podiam entrar no recinto do tabernáculo. Os adoradores leigos precisavam permanecer fora na cerca externa, e a menos que tivesse permissão para levar sacrifícios. E temos a construção do tabernáculo, e depois a construção do templo, que quando o povo se estabelece, Davi está no trono e deseja construir uma casa para Deus. Davi era um homem de guerra, não foi permitido, porém a ideia foi boa e Salomão é quem ficará nessa empreitada de construir o templo. Peculiaridades do livro de Número: nós temos a rota do Êxodo, a viagem até do Sinai a Cades Barneia, o descontentamento do povo e o desânimo de Moisés, as críticas de Miriam e Arão, a rebelião de Coré, prova das varas, que foi a escolha de Arão, pecado de Moisés e Arão, serpente de bronze, Balaão, nomeação do sucessor de Moisés. E a mensagem que Deus tem para nós no livro de Números é que nós entendamos que Deus deseja o melhor para nós, que as pessoas hoje têm livre escolha de obedecer ou não obedecer. Então, as frequentes murmurações do povo contra Moisés e contra Deus ilustram como Deus não se satisfazia e não se satisfaz com o que devia ser nosso máximo prazer, que é a sua presença. E vamos para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio também vem do grego, e o livro fala de obediência, porque deutero, segundo, nômio vem de nomia, que é lei, segunda lei, ou seja, repetição da lei. Mas no hebraico, este nome deste livro é Devarim, que quer dizer e as palavras, né? As palavras do Senhor que Deus falou a Moisés. E é interessante juntar todos esses livros porque eles trazem uma revelação para nós. Então, no princípio, Deus nos vocaciona, no princípio, Deus nos chama pelo nome, em Shemote, e Ele nos chama para uma vocação em Levítico. Ele nos faz caminhar no deserto, que é a caminhada espiritual, para que nós cumpramos a sua palavra, no Devarim, que é o Deuteronômio. Então, o livro usado por Jesus faz menção a este livro quando fala da importância da lei. Que quando perguntaram qual que era a maior lei, Jesus disse: ouve, Israel, o Senhor teu Deus, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus faz menção a este livro. A mensagem deste livro significaria para Israel ser o povo de Deus no contexto da conquista e do estabelecimento da terra. Que privilégios e responsabilidades implicariam essa condição para o povo escolhido, para aquela geração e para as gerações futuras? Então, o propósito do livro é mostrar a importância de permanecer na palavra,
a maior parte da geração que havia escutado e aceitado a aliança no Sinai tinha 38 anos antes, estava morta. Seus filhos precisavam agora escutar a aliança por si, confirmando a lealdade a ela. As instruções para a confirmação da futura aliança dão a entender que cada geração do povo de Deus tinha de se apropriar da história dos atos salvadores de Deus e se comprometer novamente com a aliança, assim como nós nos dias de hoje. Então nós temos a repetição dos fracassos de Israel, tempo e lugar, eleição dos juízes e Cades Barneia, nós temos vitórias e divisões do território ao leste do Jordão, exortação à obediência. A exposição da lei, a lei é relida novamente diante do povo, porque é uma nova geração. Então nós temos 10 mandamentos e sua aplicação, o grande mandamento, a religião no lar, a advertência contra a idolatria e exortações à obediência, leis referentes ao culto e à vida santa, deveres filiais e religiosos, leis de justiça e humanidade. Então é uma segunda lei conforme a tradução do grego, Deuteronômio. Algumas profecias sobre o futuro de Israel. Bênçãos e maldições, promulgação da lei em Ebal, sanções da lei e as bênçãos e as maldições, último discurso de Moisés, convite para renovar o pacto, últimas disposições, o cântico de Moisés. Moisés abençoa todas as tribos e a morte de Moisés. E a mensagem que fica para nós no livro de Êxodo é que precisamos também nos dedicar pessoalmente a Deus hoje. Por fim, nós, a exemplo deles, somos um povo com um futuro que depende da nossa fidelidade contínua a Deus. E com essa mensagem, nós encerramos o livro de Pentateuco e aprofunde os seus conhecimentos com o livro que você tem para melhor proveito dos seus estudos.